Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Com muita alegria que todas as sextas-feiras nos reunimos aqui às 19 horas para trazer um tema novo, um tema da doutrina espírita que esteja bastante relacionado ao nosso dia a dia ou à prática mediúnica. Temas também que são sugeridos pela nossa audiência através do e-mail do Lar Irmã Zarabatana, sempre trazendo uma novidade para que a gente possa estudar um pouquinho mais junto e conhecer novas perspectivas, acumular novos conhecimentos e que essas palestras também elas sirvam como um pontapé para as pessoas que desejam não só conhecer a doutrina, mas também passar a estudá-la. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas trazer uma informação nova que aguce a nossa curiosidade, a gente se sinta estimulado a cada vez mais buscar novas informações. O tema de hoje é um tema bem interessante, que está presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não perceba. Ele está presente principalmente no trabalho mediúnico, em que a gente vai explorar um pouquinho as informações sobre as tecnologias que o mundo espiritual dispõe e se utiliza no seu trabalho de resgate, no seu trabalho de sensibilização daqueles espíritos, que estão passando por uma fase difícil, tecnologias essas utilizadas nas casas espíritas. Então, peço que vocês nos acompanhem durante essa jornada e possam aprender um pouquinho junto com a gente. Antes da gente começar, como fazemos sempre no início dos trabalhos da nossa casa espírita, quero convidar vocês a fazer uma pequena prece, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade, e vamos pedir a eles que continuem nos orientando, iluminando, fortalecendo, para enfrentarmos aí o nosso dia a dia, a nossa atual jornada encarnatória, e que eles possam nos intuir, nos inspirar e nos proteger sempre. Que assim seja. Vamos então começar a caminhar sobre esse tema, começando pelo seguinte ponto. Vamos falar um pouquinho desse tema dentro de um contexto mais geral. Uma primeira parte introdutória. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o mundo terreno, esse mundo material, esse mundo físico que nós vivemos hoje, ele é um reflexo do mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? A verdadeira pátria do espírito, a nossa verdadeira morada, é no plano espiritual. Esse plano que é um plano gigantesco, muito maior do que o conjunto de planetas e de galáxias que nós possuímos, é a fonte da sabedoria e de todo o conhecimento que foi criado por Deus. E lá, então, é que está a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa, aqui no planeta Terra e em tantos outros planetas, que tem essa característica de um mundo mais material, são o que nós chamamos de planetas escolas ou planetas hospitais, que são locais transitórios, fazem parte desse todo, obviamente, faz parte desse conjunto da criação de Deus, mas esse nosso atual momento, essa veste que nós estamos hoje, com esse corpo físico, não é a verdadeira origem ou a verdadeira natureza, da nossa vida. Essa verdadeira natureza está no espírito e no plano espiritual. E todo esse mundo que existe na espiritualidade, com as suas diferentes cidades, estruturas, prédios, transportes, tudo aquilo que foi construído no mundo espiritual, a gente traz de conhecimento para onde quer que a gente vá, impresso ali no nosso corpo mental, no nosso perispírito,
E naturalmente ou intuitivamente, o homem vai, ao longo da sua história e de acordo com o conhecimento que já pôde acessar, né, construindo no plano terreno cidades, estruturas, modos de vida e mesmo tecnologias inspiradas nesse conhecimento que nós adquirimos no mundo espiritual. Então, por isso a gente diz que a vida na Terra ela é um reflexo desse mundo, porque intuitivamente a gente vai acessando maiores conhecimentos e copiando, entre aspas, tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de conhecer no plano espiritual. A segunda coisa importante nessa introdução é que há uma relação permanente entre o plano espiritual e o plano físico. Aqui na nossa ilustração, nós temos o exemplo de Chico Xavier, ainda novinho, descobrindo a sua mediunidade, orientado, pelo Espírito Emmanuel, mas todos nós temos uma relação muito íntima, ativa e direta com o plano espiritual. Para alguns, essa relação ela é um pouco mais percebida, ou um pouco mais clara, principalmente para aqueles que têm alguma mediunidade aflorada, trabalham como médiums, ou têm a capacidade de ver o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual, receber uma mensagem através da psicografia. Para esses é muito nítida a relação. Para outros que não têm essa mediunidade tão presente, mas vamos lembrar que Kardec disse que todos nós somos médios, também estabelecemos essa relação de outras maneiras, através da intuição, daquela ideia que passa pela nossa cabeça de repente e que a gente não sabe de onde vem. Às vezes de uma presença, de uma energia boa de um determinado ambiente, de uma lembrança maravilhosa, de uma lembrança até de uma outra vida. Durante os sonhos, em que o espírito ele se liberta do corpo físico e vai experimentar esse plano espiritual de maneira natural. E é um momento também que muitas vezes a gente está se relacionando, sonha com um parente que já morreu, sonha com um lugar que a gente parece que já conhece, mas é um lugar novo. Então, a gente tem essa relação permanente com o plano espiritual, o que significa que eles estão sempre nos inspirando, intuindo, trazendo ideias para nós. E, dessa maneira, essas ideias também nos ajudam a construir coisas novas, a acessar novos conhecimentos, a inventar coisas diferentes e, certamente, ajudam o homem no seu progresso tecnológico. O outro tema que a gente precisa lembrar é que nós estamos num processo permanente de encarnação, morte ou desencarne e reencarnação, seja aqui no planeta Terra, seja em outros planetas que também são habitados por esses espíritos, planetas em diferentes condições, em diferentes momentos da sua jornada evolutiva. Estamos aqui no planeta de provas e expiações, existem planetas mais atrasados, existem planetas mais adiantados do ponto de vista moral, do conhecimento científico e mesmo da bondade dos seus habitantes. Então, nessas idas e vindas do plano material e do plano espiritual, a cada reencarnação, o espírito também vai acumulando conhecimentos, experiências do dia a dia, coisas que ele aprendeu durante aquela vida, determinados temas que ele pôde estudar, se ele fez uma escola, se ele fez uma graduação, se ele fez um trabalho técnico, ou se ele não teve condição de estudar, mas aprendeu um determinado ofício, ou aprendeu com a vida, aos trancos e barrancos, ele vai acumulando esse conhecimento. Esse conhecimento vai caminhando com ele toda vez que ele desencarna e reencarna. É claro que alguns desses conhecimentos eles estão lá no nosso subconsciente e muitas vezes a gente não se lembra que na vida anterior
trabalhou com uma determinada coisa, exerceu uma determinada profissão, ou teve acesso a uma determinada informação ou conhecimento. Mas ele está aqui dentro, ele está aqui latente. E ele vai moldando também a nossa característica, o nosso jeito de ser e, eventualmente, alguma habilidade que a gente tem. A gente olha, por exemplo, muitas vezes, quantas crianças que a gente conhece que tem uma facilidade para música, ou para tecnologia, ou uma habilidade manual, uma habilidade para língua, e muitas vezes isso nos surpreende e a gente fica perguntando, nossa, como é que pode? Como é que tão novinha ela consegue fazer isso? É aquele conhecimento que está acumulado no corpo espiritual e que se essa criança traz de uma outra vida essa facilidade. E por último, vamos lembrar também que todas as mudanças principais ou contundentes, importantes que acontecem aqui no nosso plano físico, né, se elas vão mudar um determinado paradigma, se elas vão trazer um outro conhecimento profundo que vai direcionar aquela área científica ou vai direcionar mesmo o conhecimento da humanidade para um outro caminho, ela leva algum tempo para acontecer. Né? O homem precisa trabalhar muito, às vezes várias gerações precisam trabalhar em cima daquela informação, com pesquisa, com tentativa e erro, produzindo protótipos, pensando, trazendo especialistas, discutindo. E todo o tempo, o plano espiritual está a nos orientar sobre o momento certo, o tempo certo que aquele conhecimento vai ser definitivamente acessado e consolidado na nossa humanidade, mas principalmente está o tempo todo nos inspirando nesse caminhar. E é por isso que a gente tem cada vez mais e numa velocidade cada vez maior a construção de um novo conhecimento científico, tecnológico, tão importante no nosso planeta Terra. Nos últimos anos, então, mesmo com a chegada da internet, a gente consegue ver um avanço tecnológico no campo da medicina, da construção civil, da tecnologia de informática, enfim, nos diversos campos, um avanço muito interessante e muito rápido. Então a gente percebe que cada vez mais a espiritualidade está nos proporcionando informações importantes, está nos ajudando nessa construção e numa construção que seja útil para toda a humanidade, né? Que vai beneficiar cada vez mais e mais pessoas e que vai nos ajudar nesse processo de evolução para um mundo de regeneração que já começou a sua construção. Pois bem, ainda nesse campo introdutório sobre as tecnologias do mundo espiritual, agora já chegando, já se aproximando, né, da doutrina espírita, vale lembrar que a gente está num momento que muita gente vem estudando a doutrina, os fenômenos espirituais, sejam pessoas espíritas ou não, né, cientistas de uma maneira geral, vem tentando entender, primeiro, todas as informações que já nos foram passadas pela literatura espírita, né, através dos livros psicografados, através das orientações que a gente recebe na produção mediúnica, estudando profundamente a obra de Kardec e outros cientistas nem tão ligados ao espiritismo que também estudam há muito tempo o fenômeno, né? Fenômeno da materialização, da incorporação, do aparecimento de espíritos, né? Dos efeitos físicos que não têm uma causa aparente. E esse conhecimento ele também vem sendo acumulado e permitiu que chegássemos hoje ao momento que estamos na nossa doutrina espírita, com tanto conhecimento importante adquirido sobre o corpo espiritual, sobre a relação do corpo espiritual com o corpo físico, sobre os fenômenos mediúnicos, sobre a continuidade da vida, como se dá essas relações, quais as capacidades de comunicação, as trocas de energia, quais são os fundamentos da matéria, do corpo físico, do espírito,
A gente tem muita coisa hoje já pronta para ser estudada, mas tem muita gente que continua estudando e continua sendo orientado pela espiritualidade para acessar novos conhecimentos. Ou seja, o conhecimento como um todo, que propicia a formação de novas tecnologias, ele está em permanente construção e todos nós podemos colaborar de alguma maneira com isso. E aí olha que interessante, como cada vez mais a ciência ela tem buscado se aproximar e muitas vezes explicar determinados fenômenos espíritas. Só trouxe 2 exemplos. O primeiro deles é um artigo que foi publicado por profissionais da Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade de Anhanguera, São Paulo, e também de um centro universitário espírita em Anápolis, que fez o seguinte estudo. Pegou a literatura espírita, principalmente as obras de André Luiz, sobre as informações que essas obras trazem sobre a glândula pineal, informações essas que foram produzidas a partir da década de 40, anos 50, e olharam as evidências científicas atuais que se conhecem sobre a atuação da glândula pineal no nosso corpo. E eles ficaram muito entusiasmados com como naquela época, nos anos 40, os anos 50, na doutrina espírita, ou na literatura espírita, melhor dizendo, já se tinha determinadas informações sobre a glândula pineal que muitas vezes o próprio conhecimento científico ainda não tinha acessado. E essas informações vieram principalmente, por exemplo, de Chico Xavier, que era uma pessoa iletrada, com nenhuma graduação importante, né, nenhum conhecimento científico importante, e que pôde relatar ou transferir essas informações para os seus livros, informações essas que ele não tinha, não conhecia, e que estavam muito à frente da ciência e da medicina daquele tempo. Então, isso já é uma demonstração de como é importante que a ciência esteja cada vez mais par e passo com a doutrina espírita, para que possa se utilizar desses conhecimentos, inclusive, por exemplo, na prática da medicina. Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Sérgio Luiz Filipe, vem falando muito sobre esses assuntos, de como esses elementos, o conhecimento do espírito e das vidas passadas, ele pode ser útil para o tratamento das nossas enfermidades. Uma outra sugestão que eu quero deixar é um documentário chamado Vida Após a Morte, que está no Netflix, um serviço de streaming, e que mostra que vários cientistas eles vêm estudando os episódios chamados de quase-morte, que são quando algumas pessoas tiveram algum trauma por acidente, ficaram em coma, por exemplo, ou por uma doença, passaram muito tempo em coma, ficaram desligadas do seu corpo físico, o corpo espiritual pôde sair do corpo físico durante aquele coma ou durante cirurgias, e eles puderam experimentar a vida espiritual, encontraram parentes, visitaram lugares, encontraram pessoas conhecidas, mas ainda não era chegada a sua hora do desencarne, e voltaram para o corpo físico, reagiram a esses acidentes, se recuperaram dessas doenças e puderam relatar toda essa experiência que tiveram. E várias universidades vêm estudando esses casos dessas experiências de quase-morte. Então é mais um exemplo de como a ciência vem tentando entender essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pois bem, então, para a gente terminar essa parte introdutória, vale a pena, lembrando lá as questões 19 e 20 do Livro dos Espíritos, que pouco a pouco a espiritualidade vem propiciando ao homem um avanço no campo das ciências, das artes,
da tecnologia, inspirados por todo o conhecimento que é acessado tempo a tempo, pouco a pouco, inspirados por esse apoio espiritual dos grandes dirigentes, dos grandes amigos espirituais, que vão intuindo esses profissionais para que façam novas descobertas. E aí a gente pode usar um exemplo que está aqui presente nesse momento que nós estamos passando, que foi a capacidade do homem e a possibilidade de desenvolver a vacina contra a Covid-19. Ao mesmo tempo que Deus nos trouxe, essa pandemia, nos trouxe a criação desse vírus para que ele pudesse exercer o seu papel de renovação, o seu papel de abrir os olhos da humanidade sobre a importância de tirar o foco das questões materiais, do dinheiro, da busca por bens, da busca por ascensão material, e veio nos pedir, através do isolamento, um momento de reflexão, um momento de revalorização das nossas coisas, de repensamento, sobre os nossos valores. Ao mesmo tempo, Deus permitiu que a gente pudesse ir no tempo certo, acessar o conhecimento e desenvolver novas vacinas que possam agora, após esse momento duro de reflexão íntima, a gente aos poucos voltar a ter uma vida mais normal, daquilo que a gente está acostumado, mas esperando que esse momento de sacrifício, que todas essas perdas que nós tivemos, todo esse momento de reflexão, e de novas descobertas íntimas, ele possa nos servir daqui para frente, que tenhamos uma nova postura perante a sociedade, perante aqueles que nos cercam. Então, só para exemplificar como essa relação, ela é muito presente e a gente está cada vez mais avançando e acessando esses conhecimentos. Pois bem, então agora sim, vamos entrar especificamente no nosso tema das tecnologias espirituais. A gente vai mostrar alguns exemplos que eu pude coletar durante os estudos, não são todos os exemplos das tecnologias, mas principalmente vamos ver como é que eles se aplicam no nosso dia a dia, e até que ponto a gente está muito distante ou muito próximos dessas tecnologias que a espiritualidade se utiliza. O primeiro deles, muito conhecido, muito fácil de entender, foi mostrado tanto no livro quanto no filme Nosso Lar, que é o chamado aerobus, que é aquele veículo de transporte, como se fosse um ônibus ou um trem, que permite o deslocamento dos espíritos no plano espiritual, o deslocamento entre colônias, entre diferentes cidades. A gente tem aqui uma ilustração do André Luiz no filme, entrando nesse aerobus para se deslocar de um ponto até o outro. Esse aerobus é um veículo que já está mais avançado por diversos motivos. Primeiro, ele usa outras tecnologias, uma tecnologia magnética, uma tecnologia de levitação, e ele não consome nenhum tipo de combustível, ou seja, ele é um veículo limpo, ele é um veículo que não agride o mundo espiritual, não agride nenhum planeta, não agride nenhuma natureza existente nesse plano espiritual. Ou seja, ele está alinhado com aquilo que se espera, inclusive de nós aqui no planeta Terra, que é ter, nesse novo mundo de regeneração que está chegando, uma nova relação com a natureza, uma relação de respeito, uma relação de proteção, uma relação de preservação de tudo aquilo que Deus construiu e que nos serve de alimento, tanto energético como alimento físico, e que a gente precisa construir essa nova relação com essa natureza. A sociedade precisa ter uma forma de consumo que respeite cada vez mais a natureza. E o aerobus já faz isso.
E será que a gente está muito longe do Aerobus? Olha só o que eu encontrei. Uma notícia de que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em construção um protótipo de um trem que faz levitação magnética, ou seja, ele não toca os trilhos, né? É como se ele flutuasse em cima dos trilhos. Isso também já tem em outros países, como no Japão, se não me engano, na China, e já mostra que a gente está usando essa tecnologia magnética, né? Essa levitação, por assim dizer, ou essa nova relação sobre a gravidade, intuídos por esse conhecimento que a gente já trouxe lá do mundo espiritual, que é largamente utilizado. É claro que a gente ainda está no momento inicial, de pouco uso, né? Muito provavelmente aqueles carros voadores que a gente viu lá no desenho dos Jetsons ou no filme do De Volta para o Futuro, pode ser um caminho que a gente vai chegar, né? Dessa nova relação do uso de tecnologias magnéticas, gravitacionais. A gente um dia, quem sabe, chega até lá. Muitas das coisas que nós que tivemos a oportunidade de ver os desenhos lá dos Jetsons, que era um desenho que se passava no futuro e que a gente não acreditava que aquilo pudesse acontecer, muito que foi mostrado lá hoje a gente tem, né? Como, por exemplo, a comunicação por vídeo pelo celular. Né? Às vezes até por um relógio é possível fazer uma comunicação. Então a gente vai evoluindo cada vez mais e trazendo esse conhecimento da espiritualidade para usar aqui no nosso planetinha Terra. E espero sempre que esse uso seja um uso benéfico, né? Um uso para o bem, porque muitas vezes a gente também acessa esse conhecimento para fazer o uso equivocado. Bom, um outro exemplo que está muito relacionado agora à prática mediúnica, né? Às sessões nas casas espíritas, e que foi apresentado por André Luiz lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, é o psicoscópio. O que é o psicoscópio? É um óculos, vamos chamar assim, um óculos de realidade aumentada, né, que é o termo que a gente conhece, que permite que a espiritualidade faça um exame, faça um scanner da nossa alma, da nossa aura, né, do nosso corpo espiritual e das vibrações que esse corpo espiritual emite. E percebe, ali no caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele foi utilizado para entender quais eram os sinais que aqueles trabalhadores, que aqueles médios tinham. De que maneira eles estavam preparados para aquele trabalho mediúnico. Como eles poderiam colaborar naquele dia. Muitas vezes a gente está menos preparado para aquela sessão, muitas vezes a gente está mais, vem passando por uma situação difícil, um momento complicado, não pôde se preparar, né, psiquicamente, não pôde se preparar energeticamente para aquele trabalho. E de acordo com a nossa condição, a espiritualidade vai nos atribuir naquela sessão um determinado papel, uma determinada responsabilidade, uma interação maior, uma interação menor. Ou seja, eles fazem com o psicoscópio uma espécie de auscultação. Né? A gente conhece na medicina material o raio-x, o estetoscópio, que são ferramentas que o médico vai acessar a nossa intimidade física, vai ver como estão nossos órgãos, o funcionamento do corpo físico. E o psicoscópio vai perceber como é que está o funcionamento do nosso espírito. Né? Quais são os sentimentos, as energias que nós estamos vibrando e irradiando. E vai trazer um diagnóstico para ajudar a organizar o trabalho na casa espírita. E certamente também vai fazer uma análise de todos aqueles encarnados que estão indo à casa espírita pedir um determinado socorro, uma determinada ajuda, resolver um determinado problema e ajuda na identificação dessas vibrações. Para esse tema, talvez a gente esteja ainda não muito próximo, né, de uma coisa que seja o psicoscópio, mas vale lembrar que já existem, né, esses óculos de realidade virtual aumentada, ampliada, melhor dizendo, que já estão ajudando, né, determinados ramos, como a medicina,
como a engenharia, como a própria tecnologia da informática. Nos games a gente vê muito isso, né? E que permite o homem interagir com esse mundo virtual, né? E muito provavelmente daqui a alguns anos vai permitir que o homem interaja ou faça algum uso dessa tecnologia também com o mundo espiritual. Muito bem. Um outro aparelho que nos foi apresentado, tanto em Missionários da Luz, aí nas obras, né, de André Luiz, como nos domínios da mediunidade, foi o aparelho de condensação do oxigênio ou de ionização, tá? Que são aparelhos que são utilizados para fazer uma limpeza energética em preparação de um determinado ambiente. A gente sempre escuta na casa espírita, né, que quando a gente chega para a sessão, para a palestra ou para o passe, a gente ouve assim, porque a espiritualidade já estava aqui há muito tempo preparando o ambiente, a espiritualidade já estava aqui há muito tempo trabalhando para que a gente pudesse fazer essa sessão. E é exatamente isso, né? A espiritualidade prepara aquele ambiente energeticamente para que quando a gente chegue, o trabalho ele possa ser devidamente aplicado, implementado. Até para que quando os médiuns chegarem a casa, eles possam encontrar condições vibratórias para que aquela conexão com o mundo espiritual, a presença dos seus guias, né, as relações com os desencarnados que vão ser atendidos, encontrem um ambiente energeticamente preparado para fazer esse atendimento de encarnados e desencarnados. E esse trabalho de condensação do oxigênio ou de ionização, ele serve para fazer essa limpeza, né, que o André Luiz utilizou ali os termos, fazer esse trabalho bactericida, né, limpar os miasmas, os vírus, as bactérias que estão ali espalhadas, que são bactérias e vírus também do plano espiritual, para que a gente encontre um ambiente limpo. E a gente viu isso acontecer muito agora, né, com a Covid-19, em que foram criados uma espécie de spray, né, de defumador, ou de fumacê, como a gente conhece no combate do mosquito da dengue, né, em que a gente via esses homens com esses equipamentos fazendo essa limpeza dos ambientes para matar o vírus da Covid-19, deixar esses ambientes limpos, esses ambientes salubres, né, para que os profissionais de saúde pudessem trabalhar ou outros profissionais. Então a gente aqui também tem ferramentas para fazer essa limpeza do ponto de vista físico, que a espiritualidade já se utiliza há muito tempo para fazer a limpeza do ponto de vista espiritual. Bom, uma outra tecnologia utilizada no mundo espiritual, especialmente no trabalho das casas espíritas, é o condensador ectoplasmático, que foi apresentado também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Primeiro vamos lembrar o seguinte, ectoplasma, né, é aquele produto do nosso corpo físico, tá? É um produto que está no corpo material, né, e que vai ser utilizado esse fluido, melhor dizendo, esse produto é um fluido que vai ser utilizado pela espiritualidade em todos os trabalhos mediúnicos de uma maneira menor ou de uma maneira maior. Então, por exemplo, no trabalho de materialização, que talvez seja o trabalho mais conhecido com o uso de ectoplasma, né, se utiliza esse produto, esse fluido do homem, para fazer, né, ali a materialização ou molde de um determinado espírito ou de um determinado objeto que está sendo apresentado pelo mundo espiritual. Então, esse é um exemplo de uso. Aqui no condensador ectoplasmático, essas forças, né, esses fluidos, eles vão ser concentrados num determinado aparelho, que aqui na ilustração parece um grande tablet, né, uma televisãozinha portátil,
E ali vão se reunir esses fluidos que vão reproduzir as imagens do pensamento de uma entidade comunicante. Então, na ilustração, a gente tem ali um espírito sofredor que está se comunicando, está se acoplando ali ao perispírito do médium sentado na mesa para receber um determinado atendimento, para que ele possa falar, para que ele possa manifestar suas dores, seu sofrimento, né? E nesse tratamento, o condensador ectoplasmático ele é utilizado para mostrar não só ao próprio espírito sofredor, mas principalmente ao médium ou ao espírito doutrinador, quais são as preocupações, quais são as imagens, quais são os problemas relacionados àquele espírito, àquele atendimento naquele momento. Então vamos passar ali naquela tela algumas imagens, né, que fazem parte da vida daquele espírito, que estão relacionadas ao sofrimento daquele espírito e que vão ajudar ao doutrinador a ter um trabalho mais efetivo de orientação, de esclarecimento e de acolhimento daquele espírito. Muitas vezes, pode-se até mostrar para aquele espírito determinadas situações que também o ajudem a ser esclarecido através da tela, né? Determinadas explicações de vidas pregressas, de situações que ele acha que tem muita certeza sobre, que não é tanto assim. Então, é uma ferramenta tecnológica que se utiliza nesse tratamento, nesse acolhimento, no trabalho mediúnico, no trabalho de desobsessão, por exemplo. É uma ferramenta que a gente ainda não tem aqui no plano no plano material, mas que certamente está sendo utilizada no plano espiritual. E esse trabalho, né, combinado entre a turma do plano espiritual, os trabalhadores da casa espírita no plano espiritual e os médiuns, é um trabalho de equipe, é um trabalho de time, né, que faz com que a gente tenha muito sucesso e muita felicidade em ajudar encarnados e desencarnados a saírem daquela condição difícil e momentânea. Bom, um outro que foi apresentado também e é utilizado também nas reuniões nas casas espíritas é uma tela eletromagnética ou translúcida. Ali na ilustração, o que a gente vê? Vemos que há uma mesa, né, numa casa espírita, com alguns médiuns encarnados, fazendo uma determinada palestra, um médium ali está em pé fazendo uma palestra. Na parte da frente, nós temos alguns espectadores encarnados que estão assistindo essa palestra. E temos aqui, mais aqui do lado esquerdo, uma plateia de desencarnados, que também estão naquela casa espírita assistindo aquela palestra, né? E o que a gente percebe? Que lá no fundo tem uma tela, né? Tem um painel que estão passando determinadas imagens. Não é a tela da casa espírita, não é a tela que o palestrante vai usar para passar o PowerPoint, né? Mas é uma tela que está sendo projetada no plano espiritual para trazer informações, imagens complementares e relacionadas à palestra que está sendo dada. Porque a galera do plano espiritual também está assistindo a palestra que está sendo dada pelo palestrante encarnado. Só que é utilizado um material complementar, com imagens complementares àquela palestra. Então, olha só que bacana, né? A gente está ali falando para os encarnados, mas ao mesmo tempo os desencarnados estão sendo brindados com informações nessa palestra. Muito bem. A próxima tecnologia que também nos foi apresentada, já agora, né, dentro dessa sequência de livros trazida por André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna,
é o amplificador de voz. Esse é muito simples, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né, no mundo físico de vários tipos de amplificadores de voz, mas nesse caso é um aparelhinho que foi utilizado, que foi apresentado numa situação em que se estava prestando um socorro e uma orientação, um trabalho de esclarecimento numa determinada região do umbral, e que aquele trabalhador ou aquela equipe de trabalhadores que estavam prestando esse socorro se utilizaram desse aparelho para falar com uma grande massa de espíritos, né? Uma coisa interessante da gente lembrar é que os trabalhadores do plano espiritual, eles estão numa determinada condição vibratória e evolutiva, né, mais diáfana, mais avançada, que muitas vezes, quando eles vão para essas esferas mais profundas, né, mais materializadas, de uma vibração negativa, muitas vezes eles não são percebidos. Por quê? Os espíritos que estão nessa condição inferior, né, ainda não têm a capacidade, muitas vezes, de perceber espíritos que estão numa condição mais evoluída. Tal como nós aqui no plano encarnado, muitos de nós, ou a maioria de nós, não percebe os espíritos que estão numa condição mais diáfana, né? Então, para que haja essa comunicação e essa orientação, se utiliza determinados equipamentos e tecnologias de comunicação, como, por exemplo, o amplificador de voz que foi apresentado em Obreiros da Vida Eterna. Por último, nesse pequeno hall que eu montei de tecnologias, vamos lembrar de Patrícia, em Violetas na Janela, que é um livro que muita gente se aproxima ou passa a estudar a doutrina espírita através dele, né? Um livro de uma leitura muito simples, mas é impressionante como ele tem uma infinidade enorme e muito interessante de informações que nos são úteis e que desdobram em determinados estudos. Nós, no Lar Irmã Zarabatana, estamos estudando esse livro através de um grupo de WhatsApp, semanalmente, e mesmo nós que já estamos atuando nesse campo das palestras, dos estudos, há algum tempinho, a gente se surpreende com a possibilidade de utilizar um livro muito, muito singelo, muito acessível, né, de uma leitura muito tranquila, para desdobrar em estudos mais aprofundados ou para trazer, né, estudos mais interessantes. Muito bacana, super recomendado. E lá a Patrícia nos contava que ela, nessa sua experiência, né, no mundo espiritual, aprendendo a se relacionar com esse mundo, tudo aquilo que ela passou a conhecer, as pessoas, os trabalhos, ela nos apresenta uma espécie de uma televisão que ela foi presenteada e que permitia que ela pudesse ver os seus familiares encarnados na sua casa. Então, olha que bacana isso, né? Há tecnologias que permitem que o plano espiritual, né, consiga ver as pessoas na sua casa. É claro que os espíritos, principalmente os espíritos trabalhadores, os espíritos orientadores, eles têm a possibilidade e a capacidade de estar o tempo todo interagindo conosco, o tempo todo nas nossas casas, nos visitando, interagindo, nos ajudando, nos intuindo. É uma relação permanente e presente. Mas aqueles espíritos que ainda não têm essa condição de fazer essa viagem para o mundo material, que ainda estão em aprendizado, que ainda estão despertando, né, no plano espiritual e tentando entender ali aquele novo momento de vida, eles vão aproveitar tecnologias para, quando autorizados, rever as suas vidas, né, ou rever os locais e as famílias
que tiveram aqui no plano material. E isso é muito bacana, porque vamos pensar nesse momento de Covid que ainda nós estamos e de todo o sofrimento, né, que aconteceu e ainda vem acontecendo com a perda de tantos entes queridos por conta da Covid-19 e por conta de tantos outros fatores, de tantas outras doenças. Olha só que bacana. Daqueles que partiram, né, como parte do seu processo de aprendizado, de reequilíbrio, de restabelecimento e de alívio do sofrimento, muitas vezes será permitido àquele espírito ver lá a imagem do pai, da mãe, do filho que ele teve que deixar quando desencarnou e que vai trazer um conforto, vai trazer um alívio enorme para a sua recuperação ao ver através dessa telinha que Patrícia viu a sua família. E aí isso nos faz lembrar que nós que aqui ficamos e que também sofremos muito com essas perdas, precisamos entender que a vida continua, que essas pessoas que nós teoricamente perdemos continuam vivas, continuam precisando de nós e continuam se relacionando conosco. Isso significa que nós aqui, claro, precisamos viver o luto, precisamos viver a dor dessa perda, mas precisamos ter a consciência de que essas pessoas continuam vivas e que nós temos a capacidade de continuar ajudando-as e continuar se relacionando com elas, emitindo vibrações e pensamentos positivos, de felicidade, de uma saudade gostosa, né? Vibrações de amor que vão ajudar essa pessoa a se recuperar no plano espiritual e quando elas tiverem acesso a uma televisãozinha, tal como essa de Patrícia, elas vão poder, primeiro, ficar muito satisfeitas, né, de saber que estão recebendo tantas boas energias aqui dos seus entes queridos. Mas, principalmente, vão também ficar felizes e confortados de que nós que aqui ficamos estamos bem, estamos tocando a nossa vida, estamos nos lembrando dela, né? E isso vai deixar elas tranquilas, satisfeitas e felizes. Então é importante que nós que aqui ficamos geremos força, fé, vontade de continuar tocando a nossa vida, também porque isso vai deixar esses nossos parentes que se forem felizes quando virem que nós estamos assim. Bom, com isso, meus amigos, eu termino a nossa palestra de hoje, trazendo, né, essas primeiras ou algumas informações sobre as tecnologias do mundo espiritual, como elas se relacionam conosco, como elas estão presentes no trabalho da Casa Espírita. E mais uma vez, deixamos aí o e-mail, o site, o YouTube, o Facebook do Lar Irmã Zarabatana à disposição de todos vocês para que possam fazer comentários, tirar dúvidas e mandar sugestões de novas palestras para a nossa casa. Agradecendo a presença de todos, agradecemos aos nossos amigos espirituais pela oportunidade e desejo uma boa noite a todos.